Mas é aquilo que o Abel falou. É melhor um sintético do que um gramado natural ruim. Exato. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Né? O Neymar começou falando do sintético. Hoje é que ele fala: eu quero bons gramados. Eu brigo por bons gramados. Boa. Eu acho que o movimento que os jogadores têm que fazer é esse. Bons gramados. Cara, porque o cara pode ficar 6 meses sem jogar, 1 ano sem jogar, porque pegou um buraco e teve uma lesão. Eu lembro de um clássico que teve, Santos e São Paulo, no Morumbi, que choveu, e foram 10 para o serviço médico de São Paulo. Ah, mas aí a grama natural pode, não tem problema. Tá errado. Não pode. Né? Então, quantas lesões tem em gramados naturais? Toda hora acontece. Né? E ninguém fala nada. Machucou. Tudo bem. É do risco do esporte também, faz parte. Mas às vezes, mas não acima. Exato. Se tem uma irregularidade, aí a chance de aumentar as lesões por pisar falso. Ou... Cara, olha um jogo, eu faço isso porque já é automático. Começa um jogo, começa a olhar na superfície do campo. Você já viu muito torceira solta. Torceirinha de grama. Aonde tem uma torceira solta, existe um buraco. Sim. Ela saiu dali. E aí que vem essas lesões. E aí, conversando com os jogadores do Palmeiras, quando eu instalei a grama, ele falou: cara, aqui eu não preciso olhar pro chão para correr. Aí eu falei: por quê? Porque é tudo regular. Eu falei: faz sentido. Por isso que acham que o futebol é mais rápido. E de fato fica mais rápido. Porque imagina o tempo que o jogador mata a bola, olha pro chão, identificar todos os buracos, que toda hora muda, que o buraco está aqui agora. No segundo tempo pode estar mais um do lado, pode estar mais outro do outro. Então, isso perde muito tempo. Né? Então, ele não precisa olhar para o chão, o jogo fica muito mais rápido. Então, se a gente fala de Série A, com os gramados naturais que a gente tem hoje na Série A, você imagina a Série B, Série C, Série D? Base, né? E base. Cara, é insano. Hoje, a gente só não tem mais talentos, e é certeza isso, por causa do nível da performance dos gramados esportivos que a gente tem hoje. Pega o jogador da NBA e põe um piso de concreto para ele jogar. Ele vai performar? É a mesma coisa. Na base, a gente teria que se preocupar em ter bons gramados. E não tem. Eu fui num CT em Belo Horizonte, não vou citar o nome, inacreditável. A bola quicava nos buracos. E certeza que a molecada ali se machucava. Então já começa tudo errado. A base. Então isso que o futebol brasileiro tinha que rever um pouco e se preocupar. Sim, até interessante, você levantou o ponto da NBA, teve o jogo da NFL em Itaquera e na Neoquímica Arena é um dos estádios que o pessoal respeita, né? Que tem um bom gramado e tal, e o pessoal, os jogadores da NFL, eles reclamaram do gramado natural de Itaquera, que é um dos melhores. É uma referência natural. Que é uma referência natural. Então, imagina os outros gramados. E o próprio Abel Ferreira, ele já levantou essa bandeira. Tá, eu também... O mundo perfeito é todo mundo jogar no natural perfeito, bom. Exato. Mas, ele mesmo disse na coletiva, tem 1 ou 2 bons naturais no Brasil. Não, e ainda pediu para a imprensa aquele dia para que falasse mais. Exato. Ninguém se levantou a mão e falou: não. Ninguém tem. Não tem, cara. Não tem. Então, é surreal. E isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim pro nosso futebol. Claro. Você vê, o jogador quando vai para fora, ele sofre uma adaptação lá para pegar ritmo de jogo. Porque ele tá lento. Sim. A maioria vai para lá e não entra jogando, cara. Fica no banco. Ele vai jogar depois de 2, 3 meses. Por quê? Os caras estão trabalhando no cara. Para melhorar rendimento, preparação física, tudo. Porque aqui é mais lento. Sim. Porque não tem qualidade. O futebol é muito mais dinâmico, também por conta do gramado. Porque o futebol performa bem. A grama tá ok. Lá você não tem uma grade de jogos como tem aqui, né? Quantidade de jogos. Então, hoje nós ficamos com uma herança do legado da FIFA, que todos os estádios que jogaram Copa do Mundo tem que ter as arquibancadas cobertas. E quando você tem isso, como o Maracanã, como o Mané Garrincha é o pior, né? Que ali deve pegar sol, que o negócio é O Beira-Rio tem também a cobertura, todos esses, Arena né? Cuiabá, o Pantanal, quer dizer... O Allianz Parque tem a cobertura. Mesmo não ter sediado uma Copa... Sim, mas ele seguiu o padrão Exato. FIFA, porque poderia sediar. Sim, certo? Perfeito. Então já deixaram no padrão. Sim. Então o que acontece? Você não tem uma fotossíntese perfeita. E aí o que se faz? Usam aqueles varal de lâmpada
para fazer a fotossíntese artificial, que nunca vai ser igual à natureza. Sim. Né? Porque você tem que pôr o cara e falar, hoje você põe aqui, amanhã você põe ali, quando o sol estiver ali, você põe para cá. Esquece. Você vai fazer isso 2, 3 dias, uma semana, mas não faz igual. E mesmo que faça igual, não vai ser o mesmo UV que está vindo do sol que vai vindo de uma lâmpada. O Allianz, em nenhum momento do dia, o gramado, ele toma sol no gramado inteiro. Sempre 100% tem não. 100% não, né? Não. Sempre tem um pedaço faltando. E sem contar o custo de energia, né? Essas lâmpadas você gasta em média 60 a 70 mil por mês de energia, só de lâmpada. Eu aposentei elas aqui, foram para a Arena MRV e agora já está parada. Né? Mas assim, aí você tem um custo de manutenção dela e ainda para fazer algo que não é eficiente. Não adianta. Então, eu acho que tem que pôr tudo isso quando me pediram uma proposta para o Maracanã para fazer a mesma grama do Corinthians, híbrida. O Corinthians tem 100% natural e 20% de fio sintético. Tá. Né? Aí eles me pediram a proposta para fazer, a gente trabalha com isso também. Eu nem mandei proposta. Porque eu falei, não vai funcionar. Você tem 100% de grama natural. Não vai mudar esse cenário. Não vai aguentar. Não vai aguentar igual. Fizeram. Aguentou? Não. Jogaram dinheiro fora. Exato. E lá, além dos shows, não tem a quantidade que tem no Allianz, mas lá jogam 3, 4 clubes, exato, né? Exato. Então, essa aqui não segura. Lá, o Maracanã talvez... Você pega a Arena MRV, depois que ficou pronta, logo em seguida. Sim. Sem show quase. Poucos shows. Já estava ruim já, né? O Hulk pegou uma toceira de grama, tirou um pedaço maior que esse do chão lá. Sim. Lembra disso que ele pegou e jogou? Então, assim, não tem jeito. Então, Por que o Corinthians funciona? Porque a arquitetura do Corinthians é diferente. E não tem show também, né? Não tem show, mas bate muito mais sol. Entendi. É mais aberto, é mais aberto. É outra arquitetura, não é essa toda fechada em cima. Sim. Nossa, então tipo, a complexidade do gramado do Allianz Parque é um negócio assim que acho que não Surreal. existe no mundo, Não né? existe no mundo. Então, pra funcionar no Maracanã, ter um gramado bom, aguentando... É que daqui alguns anos o Flamengo vai sair de lá, mas Flamengo, Fluminense, Vasco, até o Botafogo às vezes joga lá, teria que ser um modelo parecido com o do Allianz, né? Exato. Tipo, Exato. Nessa tecnologia Exato. com 3 tipos de fios e tal. E aí, curtiu a resenha? Então, pra ver o episódio completo, é só clicar aqui no link da descrição. Valeu, avante palestra e Seguros Porco!